Muito boa noite a todos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse momento agora e que estaremos meditando na palavra de Deus, no nosso estudo sobre mordomia cristã em meio à crise, no tempo de pandemia. Então hoje nós estaremos vendo um pouco mais desse assunto. Vamos ver então algumas prioridades na nossa vida, ver como estamos colocando as coisas, se estão tudo no seu devido lugar, se nós estamos colocando a prioridade naquilo que deve ser realmente prioridade em nossa vida, e também observarmos algumas bases bíblicas onde estaremos vendo aquilo que deve estar sendo colocado em nossos corações e que possamos viver em conformidade àquilo que Deus quer que vivamos, ok? Então vamos daqui a pouquinho meditar neste assunto, e enquanto isso nós vamos organizar aqui algumas coisas. O lockdown, a nossa quarentena aí mais restrita, ela vai ficar até amanhã, dia 20. Foi então o dia que o governador prorrogou. Hoje ele vai fazer algum pronunciamento e vai determinar como vai ficar. Então, como não sabemos ainda as medidas, se vai continuar o lockdown ou se vai tirar e vai botar só realmente a quarentena normal, ou se vai flexibilizar algumas coisas. Então, até amanhã, que é o dia 20, nós vamos manter a nossa agenda aqui manhã e noite. Amanhã ou hoje, depois do pronunciamento dele, a gente diz então como é que vai ficar o restante da semana. Vamos supor que ele libere as igrejas, para poderem fazer as suas reuniões com aqueles cuidados, o distanciamento, o uso de máscara. Então a gente vai fazer uma diferença, porque aí no culto domingo a gente já vai fazer na igreja essas coisas, ok? Então deixa a gente só ver como vai ser o pronunciamento, e depois do pronunciamento dele, então a gente diz como é que vai ficar a nossa agenda aqui das nossas lives, tá bom? Eu acho, na minha pequenez, que esse lockdown vai continuar até o fim do mês. Eu acho que ele não vai colocar só a quarentena, ele vai fechar o mês ainda com a restrição, porque ele não conseguiu obter aquilo que ele queria, a média de 70%, parece que nós não conseguimos aqui, chegou a 50%, parece, no máximo, não sei se mudou alguma coisa. Então, como ele não conseguiu o objetivo, eu creio que ele vai prorrogar um pouquinho mais. Mas vamos descansar no Senhor, independente disso. Hoje ele vai dar um pronunciamento, e aí depois do pronunciamento dele, a gente coloca a nossa agenda aí da semana, amanhã, ou hoje ainda, ou amanhã, vamos ver como é que a gente faz, para dizer como é que vai ficar o restante da semana, ou até o restante do mês, dependendo do que ficar decidido, tá ok? Então hoje, nossa terça-feira, Escola Bíblica, nós íamos começar a lição da revista Tudo Entregarei. Mas como a gente começou esse estudo na mordomia cristã, em tempo de pandemia, então a gente combinou ontem que ia continuar, então vamos continuar esse estudo, vamos ver ainda quantos encontros vamos ter, e após isso, então a gente começa, provavelmente na próxima terça, o nosso estudo Tudo Entregarei, tá ok? Então 18 horas, vamos dar início ao nosso tempo, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para esse tempo agora. Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos te render graças, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos continuar, Senhor Deus, te suplicando pela vida, pela saúde dos nossos irmãos e amigos. Quero também nesse instante, Senhor Deus, te pedir que o Senhor possa estar confortando, consolando a família do pastor Paulo César, do Grupo Logos, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar nesse momento, Senhor Deus, como consolador fiel, como eles cantavam, consolando o coração desses irmãos, Senhor Deus, com a partida da irmã Nilda para a glória, Pai. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, por tantas bênçãos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos proporcionado diante de tudo que tem acontecido.
Obrigado, Senhor Deus, te suplicamos agora pelo estudo, que possamos aprender, colocar em prática aquilo que estamos aprendendo também. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Muito bem, como eu falei ontem, hoje nós iríamos ver uma escala de valores. E a primeira pergunta que eu faço é: quais são as suas prioridades? Deixa eu fazer aqui uma pausa. Nós estamos estudando, tá certo? Aqui não é uma mensagem, não é uma pregação, é um estudo. Vocês podem participar. Tem aqui o irmão Vitor. Se o irmão Vitor quiser entrar aqui ao vivo na live para comentar algo que acha que é importante, ou qualquer outro irmão, se quiser dar algum exemplo, falar algo, fazer uma pergunta, só fazer uma pergunta aqui ao vivo na live para ter uma participação dos irmãos, a gente abre, você faz a chamada aqui e a gente abre para você perguntar ou colocar alguma coisa. Eu creio que é importante a participação de vocês. Irmã Glail também está aqui conosco, pode fazer essa participação, pode digitar alguma coisa, alguma pergunta, ou entrar realmente na live ao vivo e participar com a gente, tá certo? É um momento de estudo, tá? Você pode participar sem problema nenhum, tá bom? Fica aí o aviso e eu conto com a participação de vocês, para a gente ter essa interação, ficar algo bem mais dinâmico, tá bom? Então, quais são as suas prioridades? Você olhando o cenário hoje da sua vida, olhando como as coisas estão, qual seria a sua prioridade? Vamos supor que acabe realmente a quarentena agora dia 20, né? Amanhã encerra, dia 21, todo mundo volta ao normal. Qual seria a sua prioridade? O que é que você pensa em fazer? Ou quais são os seus planos para quando acabar a sua prioridade, ou essa quarentena? Ou quais são realmente as suas prioridades hoje na sua vida? O que é que você tem colocado como prioridade na sua vida? Quais são os valores realmente importantes na sua vida? E aí fica então, qual seria a sua escala de valores? Olhando e analisando na palavra de Deus, nós entendemos de forma muito clara, sem dificuldade nenhuma, que sempre, em primeiro lugar, na nossa escala de valores deve estar Deus. Ele deve estar acima de todas as outras coisas. Independente do que vai ser, Deus, ele deve estar sempre acima. Em 1 Coríntios, capítulo 29, nós temos aqui no versículo 11 e 12, 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 11 e 12, diz o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Essa aqui é uma oração de Davi, quando ele pediu, a oferta para a construção do templo, e as pessoas deram em abundância, deram mais do que foi pedido. Então Davi vai agradecer a Deus por aquilo, e ele começa a sua oração reconhecendo que o Senhor de Israel, ele, o Deus de Israel, é o poder. Dele é a grandeza, dele é a vitória. Então ele exalta a Deus, ele reconhece que tudo aquilo, inclusive, que foi dado, é de Deus. Ele diz aqui no versículo 14, porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Então ele diz aqui, olha, tudo é teu, tudo vem do Senhor, todo poder é teu, tudo, nós não temos nada. Então com essa mente nós podemos começar a organizar a nossa vida financeira. Por quê? Precisamos entender que tudo que temos vem do Senhor. É Ele que tem o poder de nos dar
todas as coisas. Satanás, quando está diante de Deus, ele fala para Deus: olha, toca lá em Jó, em tudo que ele tem, e você vai ver que ele vai blasfemar contra Deus, ele vai fazer o que te desagrada. O problema de Satanás é que ele não sabia que tudo que Jó tinha era Deus na sua vida. Então essa deve ser a nossa mente, esse deve ser o nosso coração, essa deve ser a nossa prioridade. As coisas que nós temos, as coisas que conquistamos, sejam bens, sejam títulos, sejam empregos, seja o nível no seu emprego, tudo que temos vem de Deus. É dele que é o poder. Tudo vem dele, não vem nada de nós. A dele é a grandeza, dele é a honra, dele é a vitória, dele é a majestade, porque tudo que há nos céus e na terra é dele. Então, quando nós temos isso de forma muito clara na nossa mente, quando nós entendemos que tudo vem de Deus, porque Ele é o único que pode nos dar tudo, e tudo que temos vem dele, nós então conseguimos estabilizar a nossa mente. É por isso que Jó, quando perdeu tudo, ele não entrou em desespero. Foi por isso que Jó louvou a Deus, porque o que ele tinha de mais precioso na sua vida era Deus. Ele vivia para fazer tudo o que agradava a Deus. E lá no texto diz: com tudo isso Jó não pecou. Então, diante de tudo isso, Jó manteve a sua fidelidade a Deus. Então, meus amados, para começarmos a organizar a nossa vida financeira, nós precisamos ter em mente isso. Tudo que temos na nossa vida, inclusive a nossa própria vida, é Deus que nos dá. Então, quando temos um trabalho, foi Deus que nos deu. Quando temos uma promoção, foi Deus que nos deu essa promoção. Quando recebemos um aumento, foi Deus que nos deu. Quando temos condição de comprar um carro, foi Deus que nos deu. É dele. Nós vamos só usufruir e cuidarmos daquilo que ele nos dá. Então, a prioridade na vida financeira é saber que tudo que temos vem de Deus. E assim como Davi diz aqui: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Então Davi reconhece: olha, quem somos nós? Quem somos nós que tivéssemos a condição de dar isso? Nós só estamos dando isso, tudo isso, porque Deus nos deu. Foi Deus que nos deu isso tudo. Nós não temos nada, nem terra, são peregrinos. Ele diz aqui no versículo 15. E assim também somos nós. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos aqui passando uma jornada. E tudo que temos vem da parte de Deus em nossas vidas. Então, quando eu falo Deus, eu estou colocando aqui Jesus Cristo, estou colocando o Espírito Santo. Ele é a prioridade na nossa vida. Não inverta. Não coloque o seu trabalho acima de Deus. Não coloque a sua faculdade acima de Deus. Não coloque os seus bens acima de Deus. Não inverta essa prioridade. Deus em primeiro lugar. E quando eu falo Deus, todas as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão contidos. Segunda coisa que nós devemos colocar como prioridade é a nossa própria alma. E quando eu falo alma, a gente vai entender então que aqueles que já colocaram as suas vidas nas mãos de Deus, né, entendendo que eram pecadores, que eram perdidos, que estavam alheios à vontade de Deus e foram alcançados pela graça, então esses já disseram: a minha alma pertence ao Senhor. Então, se tem alguém neste momento, ou se vai ver depois esse vídeo, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, que ainda não foi alvo da graça de Deus, salvo em Cristo Jesus para as boas obras, você precisa olhar a sua alma. Você precisa entender que a sua alma, ela terá um destino eterno. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, nós vemos essa afirmação de forma muito clara. Marcos capítulo 8, versículo 36 diz o seguinte: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Que daria o homem em troca de sua alma? E aí a gente volta aqui para o versículo 35, ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Ou seja, você tem que colocar a prioridade na sua vida, Deus. Quando você faz isso, você entende que sua vida não tem valor e que aí a sua vida deve estar nas mãos do Senhor, e aí estando nas mãos dele, você então pode viver para agradá-lo. Então a prioridade, em segundo lugar, é a sua alma, a sua vida, o seu destino eterno. Não adianta você ganhar aqui, como diz, todos os bens, você se preocupar em ganhar a sua vida aqui, ter o seu nome, ter tudo de bom, e aí no fim, quando esse dia terminar, quando esse mundo acabar, o seu fim ser um fim de tormento eterno. Terceira coisa que nós podemos botar aqui como importante para a nossa vida é a nossa família. Então a nossa família, ela é a nossa terceira prioridade. Então precisamos cuidar daquilo que Deus nos dá. Então se reconhecemos que tudo vem do Senhor, entendemos também que a nossa família vem do Senhor. E temos que cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, cuidarmos e administrarmos bem aquilo que Deus nos deu. Filhos, nós sabemos na palavra de Deus que são heranças do Senhor. Os filhos são bênçãos do Senhor em nossas vidas. Em Eclesiastes disse que o marido que encontrou uma esposa, encontrou graça da parte de Deus, porque ela é a parte que nos cabe debaixo do sol. Das nossas fadigas, Deus nos dá então a bênção da nossa esposa. E sabemos que o marido é então aquele que está com a sua esposa, cuidando, protegendo, direcionando e assim sendo o líder e o sacerdote do lar. Então, como pai, essa é a nossa responsabilidade, como esposo, essa é a nossa responsabilidade, conduzirmos a nossa família a cuidarmos da nossa alma e entendermos que Deus é que está acima de nós. A outra coisa importantíssima para se colocar aqui como prioridade é o cuidado da reputação e da boa estima. Provérbios 22, versículo 1, diz o seguinte. Provérbios 22, versículo 1, diz o seguinte: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então aqui nós vamos começar a entrar na parte financeira. Então eu coloco Deus como prioridade, eu coloco então a minha alma como prioridade, eu coloco a minha família na escala da prioridade, e agora eu vou então me preocupar com algo muito importante, que é a minha reputação. No nosso texto, o sábio está dizendo: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, meus amados, aqui vai nos levar a uma compreensão que nada na vida compensa. Não adianta ser rico à custa de coisas fraudulentas, à custa da corrupção, à custa de um ganho indevido, onde o seu nome será manchado. Tem pessoas que não se preocupam, não estão nem um pingo preocupados em ser chamados por coisas que são resultados de uma conduta imoral diante da preocupação de se ter riqueza, de ter ouro, de ter prata, de ter um bom nome no sentido de ter um status. Eles não estão preocupados. E nós vemos isso de forma muito clara no nosso dia a dia, na nossa política, nas coisas que nós vemos aí na televisão. Então é melhor termos um bom nome e não sermos ricos do que nos desesperarmos de ter riquezas e acabarmos manchando, sujando o nosso nome, sujando o nome da nossa família e entrando em situações até de termos inimigos
termos problemas judiciais por causa disso. E a outra coisa importante é a honestidade e o caráter. Provérbios 28, versículo 6. Provérbios 28, versículo 6 diz o seguinte: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Então, meus amados, tem um ditado que é melhor andarmos de forma honesta, né? É aquele ditado que diz: eu sou pobre, mas sou limpinho. Então ande direito, procure você viver, mesmo na sua condição financeira, sem ser abastado, sem estar com grandes riquezas, mas que você mantenha a sua integridade. Não convém a salvos aqueles que guardaram as suas almas na mão do Senhor. Aqueles que têm Deus como prioridade na sua vida não podem estar enquadrando-se nessa condição de, em busca da riqueza, então manchar a seu nome, a sua reputação, manchar a sua honestidade ou o seu caráter. Então isso não quer dizer que a lista é só essa, mas entendermos que existem prioridades na vida que devem conduzir a nossa vida. Nós temos que parar e pensar antes de tomarmos decisões se isso está indo contra o propósito de Deus, se eu estou sendo um fiel mordomo com aquilo que Deus me deu, se eu estou cuidando bem da minha família, se os meus rendimentos, o meu salário eu estou guardando e eu estou usando de forma que eu estou fazendo bem para a minha família, se eu não estou consumindo de forma errada, se eu estou fazendo gastos indevidos e colocando a minha família em situação delicada, de escassez, ou se eu estou buscando riquezas e estou acabando prejudicando meu nome, meu caráter, minha honestidade, minha reputação, ou a reputação da minha família, ou colocando em risco a minha família. Então isso precisa ser pensado antes de tomarmos qualquer decisões na nossa vida. Então nessa escala de valores, nós precisamos primeiramente entender que Deus está regendo a nossa vida. E se Ele está regendo a nossa vida, nós precisamos entender que nós não podemos nos amoldar, ou seja, criarmos a forma, não nos conformarmos com o padrão desse mundo. Mas temos que começar a transformar a nossa mente. Temos que ter uma renovação na nossa forma de pensar. Porque se fizermos isso, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, nós iremos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, meus amados, nós não podemos ir na onda do mundo. O mundo diz que você tem que usar o celular de última geração, sempre. O mundo diz que você tem que ter 10 TVs dentro de casa. O mundo diz que você tem que todo ano trocar de carro. Porque se você não fizer essas coisas, você não vai ser feliz. Mas biblicamente falando, pelo nosso Criador, aquele que está em primeiro lugar na nossa vida, ele diz que a nossa alegria está no Senhor. Ele diz que nós devemos olhar para os céus e para as coisas que no céu estão e não nos apegarmos às coisas desse mundo e não amarmos o mundo nem as coisas que há no mundo. Então nós temos que nadar na contramão do mundo. O mundo diz: tenham bens, consumam, façam de tudo para ter status, passe por cima de tudo e de todos. Nem que para isso você se corrompa. Mas Deus diz: busque o meu reino e a minha justiça. Coloque no centro do seu coração Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então este é o padrão da palavra de Deus. Este é o padrão de Deus para a nossa vida. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Só voltando aqui nesse versículo, quando diz se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não quer dizer que Deus não nos ama. Se você está amando o mundo e as coisas que há no mundo,
você está dizendo para Deus que Deus não é a prioridade na sua vida. Se você está amando o mundo, você não está amando a Deus. Então, dentro da nossa escala, Deus é a nossa prioridade. A Ele deve ser dado todo o nosso amor, né? A palavra de Deus diz que devemos amar a Deus. Primeiro grande mandamento, amarmos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Então todo o nosso ser tem que ser derramado para Deus, tem que ser dado a Ele. Tudo entregarei a Ele, toda a minha vida como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Aí ele vai dizer, por que nós não devemos amar o mundo? Por que nós não devemos ir na corrente do mundo? Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas vem do mundo. E ele diz, ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então, meus amados, existe aqui um princípio muito claro, a gente não precisa pensar muito, a gente não precisa aqui ser grandes teólogos para deduzir o que é que Deus está nos dizendo. Ele diz de forma muito clara, gente, não ame o mundo, não se dedique a esse mundo, não gaste as suas forças, não tenha esse relacionamento amoroso, esse namoro com o mundo, e nem com as coisas que há no mundo, porque esse mundo vai passar. Tudo que tem no mundo não vem do Pai, mas vem do mundo, essas cobiças, esses desejos. Eu tenho que ter isso, eu quero ter isso, eu tenho que ter, eu não posso passar esse ano sem ter isso. Isso é coisa do mundo, não é do Pai. E quem se satisfaz com o mundo, diz aqui, vai passar juntamente com o mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando eu busco fazer a vontade de Deus na minha vida, eu não me preocupo com a modinha do mundo. De forma muito simples, bem simples, simplória demais até. O que é que acontece quando chega dezembro? As pessoas correm para os shoppings, porque elas precisam comprar a roupa de Natal, os brinquedos de Natal e a roupa do Ano Novo. Por quê? Porque eu não posso passar o Ano Novo, o Natal, na casa dos meus familiares, com a roupa que eu usei o ano todo. Porque todo mundo vai estar com roupa nova. Eu preciso comprar isso. Eu preciso comprar um presente. O presente do Papai Noel para o meu filho. Eu vou lá para a casa da minha família, eu tenho que comprar um presentinho para todo mundo. E o que é que muitos crentes têm entrado? Entram em dívida. E aí começam o ano devendo, compram sem poder. E muitas pessoas criaram essa cultura e as pessoas têm ido e crentes têm entrado nela e têm se amoldado a essa cultura de que se tem que comprar uma roupa para o Natal e uma roupa para o fim do ano. Tem que dar presente para todo mundo. Não estou dizendo que isso é errado, tá bom? Não estou dizendo que você não pode fazer isso ou que é pecado, não é isso. O que eu estou dizendo é que muitas pessoas, por causa dessa onda do consumismo, porque não coloca Deus como prioridade, mas quer dar satisfação, a sua alegria está gastando dinheiro que não tem. Não, quando eu receber o 13º, gasta mais do que o 13º, gasta mais do que o salário, fica devendo, começa o ano devendo. Mas tem que estar com a roupa nova, porque todo mundo tem que estar. Então essa é a lição. Não adianta, ame a Deus, faça aquilo que agrada a Deus, honre o seu nome, a sua reputação, o seu caráter, cuide da sua família, mas cuidar da família não é entrar em débito, não é ficar negativado. Cuidar da família é cuidar com aquilo que Deus dá. Então nós vamos entrar agora nos princípios bíblicos de finança pessoal. Como ganhar dinheiro, como poupar, como gastar, como doar tempo, talento e o seu dinheiro. Esses são os 4 princípios das finanças. É aquilo que vai reger basicamente a educação financeira. É aquilo que é elaborado por especialistas. A palavra de Deus também vai abordar esses assuntos, mas também fala de muitos outros assuntos.
quando nós vamos olhar a palavra de Deus de forma atenta, cuidando e buscando isso, nós vamos ver que existem muitos princípios importantes e relevantes que nós precisamos compreender de forma adequada se nós quisermos honrar a Deus nesta área, na área de finanças, com os nossos bens. Então, se você é um cristão e a Bíblia não é um livro importante para você, possivelmente você vai olhar e vai dizer, não, mas esse princípio aí não faz sentido. Mas eu quero dizer para você, eu quero motivar você, eu quero lhe incentivar a estudar. Deixe o seu coração ser trabalhado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. E eu garanto que você vai aprender coisas úteis para a sua vida, coisas importantes para a sua vida. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então esse aqui é um princípio muito claro. Essa é a perspectiva para a eternidade. O que me leva para o céu, o que me garante a vida eterna, o que garante a minha vida, não é aquilo que eu quero. Não são os meus bens, mas aquilo que Deus me dá. É ter contentamento com aquilo que Deus me dá. Eu quero contar aqui uma história. É um relato de um livro, Saia da Crise Financeira com a Ajuda de Deus, de Lécio Dornas. Diz o seguinte: Joseph Edrich descreve no seu livro Série Fashion, editado nos Estados Unidos em 1983, o relato de gente que investiu na sua vida de forma errada. Ele diz o seguinte: em 1923, reuniram-se em Edward Palace Hotel, em Chicago, os 10 empresários mais bem-sucedidos do mundo. Eram eles o presidente de uma grande companhia de aço, o presidente da National City Bank, o presidente de uma grande companhia de aparelhos elétricos, o presidente de uma companhia de gás, o presidente de New York Stock, um grande especulador de trigo, um membro do gabinete do presidente da República e o diretor do maior monopólio do mundo, o líder da Wall Street e o presidente do Bank of International Settlement. 25 anos mais tarde, em 1948, eis o que havia acontecido com 8 deles. O presidente da grande companhia de aparelhos elétricos morreu como fugitivo da justiça, sem dinheiro e em terra estrangeira. O presidente da companhia de gás ficou completamente louco. O presidente do New York Stock esteve preso, mas foi solto da penitenciária. O grande especulador do trigo morreu em um país estrangeiro falido. O membro do gabinete do presidente da República teve uma pena diminuída para poder morrer em casa. E os outros 3 se suicidaram. Isso não é nenhuma alegoria. Isso é um fato histórico. Ou seja, teve uma reunião com grandes líderes, homens poderosos financeiramente, e 25 anos mais tarde, estes homens não eram mais nada. Então a gente às vezes precisa tomar esse choque de realidade, para a gente entender que buscar riqueza na vida não é tudo. Esses homens dedicaram a sua vida a ter isso, a ter o seu nome, a ter os seus patrimônios, a ter a sua riqueza, mas 25 anos depois eles tiveram tudo acabado, perdido, e morreram de forma trágica. Terminaram seu fim de vida de forma vergonhosa. A ganância os levou para a ruína. A ganância fez então um grande mal para a vida destes homens. Então, meus amados, existe um princípio muito grande na palavra de Deus que nós não devemos
buscar riquezas. A palavra de Deus vai falar disso de forma muito clara em várias vezes. Nós não podemos adorar a Deus e adorar as riquezas. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12, na parte A, diz o seguinte: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, ou seja, do desejo, da ganância, o desejo de ficar rico. Mas busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a multidão. Olha os valores do reino, como são diferentes. Os valores do reino são completamente diferentes. Ele quer que você corra atrás, busque, vá atrás, com toda a sua força, da justiça, da vida piedosa. Buscar viver com fé, com amor, ser perseverante e ser manso. E aí, no restante diz: combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. E fique ciente também que mesmo riquezas obtidas de forma honesta, de forma correta, não lhe garante nada. Elas são também vulneráveis. Temos aqui a prova do que está acontecendo com o mundo. A economia está despencando, a bolsa totalmente desordenada, o dólar no Brasil lá em cima. Estamos tendo um impacto econômico no Brasil tremendo. Tivemos aquela época, né? Alguns são da minha época, do plano Collor, que o Collor sacou e veio pedir perdão agora, né? Não sei quantos anos depois ele colocou aí, pediu perdão à nação por ter feito isso, né? O bloqueio dos bens. Pessoas que eram extremamente ricas, da noite para o dia ficaram pobres. Pessoas se mataram porque os seus bens foram confiscados sem ter avisado. De noite era rico e no outro dia amanheceram pobre. Todos os seus bens foram confiscados. Pessoas ficaram loucas. Então não é porque também você está obtendo riquezas de forma honesta que também você deve se estribar nisso. Garantir, não, estou agora com a vida garantida. Elas são vulneráveis. Hoje você pode estar muito bem e amanhã pode estar muito mal. Eu sempre gosto do relato lá das 7 vacas magras, né? E as 7 vacas gordas. Na visão lá do rei, né? E as vacas magras então devoraram as gordas. E você pode ver, na nossa vida vai ter sempre esse ciclo. Vai ter tempo que vamos estar bem financeiramente, tem tempo que a gente vai estar um pouquinho mais aperreado, porque é assim. E nós precisamos administrar as nossas finanças de forma que a gente consiga viver em contentamento, com equilíbrio, diante das duas oscilações. Diante das riquezas e também nos momentos de escassez. Então, por mais que você tenha um patrimônio que lhe pareça, lhe dá uma sensação de segurança, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa sensação de segurança ela é falsa. Não vá pensando que o seu patrimônio, os seus bens, os seus recursos lhe dão garantia do seu futuro. Em Provérbios 23, 4 e 5 diz o seguinte: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as completa. Elas criam asas e voam como águias no céu. Olha aqui, que texto importante. Então ele está dizendo, não gaste suas forças nisso. Não invista a sua vida, o seu tempo pensando em ficar rico. Já vimos aqui em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, que ele quer que você busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança. Gaste sua força e a sua vida naquilo que é eterno. Porque aqui, segundo o nosso texto, vai chegar um momento em que as riquezas vão sair como uma águia. Elas vão criar asas e vão voar. E em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Irmãos, quando eu falo aqui de riqueza, necessariamente a gente não precisa pensar em homens milionários.
Coloque a riqueza o seu padrão. Você tinha um padrão de vida. Com essa situação agora, desse coronavírus, dessa crise mundial, como é que está a sua vida hoje? Como é que você tem visto o seu futuro? Se tiver mais 15 dias aí de lockdown, depois tiver mais 15 dias de quarentena de novo, e depois desses 15 dias vai ser um relaxamento. Segundo o governador, diz que vai fazer um relaxamento em 4 fases. Vão ser 4 segmentos que vão ser relaxados de forma paulativa, né? Um atrás do outro. Primeira quinzena um, depois outro, depois outro. E se a sua for a última quinzena? Como é que está a sua vida hoje? Como é que estão os seus bens? Antes você tinha um padrão de vida e hoje você está tendo que viver com outro. Faça uma análise hoje já. O quanto caiu o seu patrimônio. Não estou dizendo que você é rico, não é porque você é rico. Você tinha um salário. Por exemplo, na minha residência nós tínhamos um padrão, tínhamos um salário, minha esposa trabalha no comércio, tínhamos e houve já uma redução. Na sua com certeza também teve. Então fica aqui a realidade para a nossa vida. Quando eu falo de riqueza, a riqueza é relativa, né? Tem pessoas que por ter um carro já se acha rica. Tem outra pessoa que tem um carro e uma casa é rica. Já tem uma pessoa que tem que ter uma casa, um apartamento, uma casa de praia, não sei o que, ela é rica. 2 carros, um jet ski, um avião. Então aí vai a cabeça de cada um. Mas você vivia num padrão. E com certeza esse padrão deu uma reduzida. Como é que está a sua vida hoje? Você se abalou? Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está a sua vida com a sua família? Você tem mantido uma postura de calma, de contentamento, entendendo que Deus está no controle, ou você já tem pensado em fazer algo, rapaz, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que correr atrás disso, e até pensando em fazer coisas que não são condizentes com aquilo que acabamos de ver. Então precisamos entender que vai acontecer, vai chegar um momento que precisamos parar e olhar para Deus. E é melhor olharmos agora. Começarmos a focar o nosso olhar, o nosso coração e a nossa mente naquele que é todo poderoso, assim como disse Davi. Tudo é teu. Até o que nós estamos dando aqui é teu, não é nosso. E o Senhor é que é o dono de todas as coisas. Então precisamos entender que temos que começar a preparar a nossa vida para isso. Agora, é importante deixar claro, quero deixar isso claro, que ser rico não é pecado. Existem pessoas que são bem financeiramente e são pessoas tementes a Deus, pessoas piedosas. O problema é a busca pela riqueza, é colocar a riqueza como prioridade. Essa busca vai na contramão de Deus. Se você vai buscar ser rico, você vai se distanciar de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então isso tem que ficar muito claro. O dinheiro é para ser o nosso servo e não nós servos do nosso dinheiro. Nós temos que nos contentar com aquilo que Deus dá. E claro, criarmos meio, criarmos alguma coisa que nós possamos ter aquilo que é o suficiente para o nosso sustento. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, existe uma exortação que diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Então não adianta. É um poço sem fim. É um poço sem fim. Lembre-se, Deus é o dono do universo. Comece a colocar no seu coração as mesmas palavras de Jó. Nu eu saí do ventre da minha mãe,
nu estarei voltando para os braços do Pai. Nada trouxemos para esse mundo, como diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. E dele nada podemos levar. Então não adianta, meus amados, corrermos atrás daquilo que não tem valor para a sua vida eterna. Quanto dinheiro você tinha quando você nasceu? Existe algum bem material que você vai poder levar quando você morrer? Antes de você nascer, de quem era aquilo que você possui hoje? E quando você morrer, o que você tem vai ficar com quem? Com você? Não. Deu para entender como nós temos que estar olhando para os céus? Nós não somos donos de nada. Até o nosso próprio corpo, a matéria que constitui o nosso corpo, não é nossa. É de Deus. O fôlego de vida que nós temos é de Deus. Por isso que Davi diz: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Tudo que há nos céus e tudo que há na terra é teu. Teu é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Na tua mão está a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Esta deve ser a nossa forma de pensar. Tudo vem de Deus. Em Ageu 2:8 diz: Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. É dele. Salmo 135, versículos 5 e 6 diz: Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Então, meu irmão, Deus é dono de tudo. Você reconhece isso? Você pode dizer hoje: Senhor, eu sei que o Senhor é dono da minha vida. Eu sei que tudo que eu tenho é do Senhor. Eu sei que é o Senhor que conduz a minha vida, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que está no controle, inclusive dessa pandemia. O Senhor está no controle, nada fugiu do teu controle. E coloque na sua cabeça algo importante para a gente aqui finalizar. Provérbios 21:30 diz o seguinte: Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se a Deus ou ao Senhor. Então, meu amado, o plano de Deus vai se cumprir. Não é estratégia de governador, não é estratégia de presidente, não é estratégia de Organização Mundial da Saúde, não é estratégia de ninguém. Não é ONU, não são os governos, não são os reis, não são os cientistas, nada disso vai se opor ao plano do Senhor. Por isso que nós devemos tranquilizar nossa alma e o nosso coração diante disso. Sejamos fiéis ao Senhor. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Quer que nós sejamos mordomos fiéis. E eu quero encerrar com esse versículo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, eu dou a quem eu quiser. Então, meus amados, tudo que nós temos nesse mundo, quem nos dá é Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que fez a terra, que nos fez, que fez os animais e tudo que nela tem.
ele fez com o seu braço estendido, ou seja, com sua mão poderosa. E como tudo é dele, ele dá a quem ele quiser. Então, se contente com aquilo que Deus te dá. Deus criou todas as coisas, ele é dono de tudo que existe. Durante todo o período da sua vida, ele coloca tudo que temos ao nosso cuidado, nosso dinheiro, nosso salário, os nossos bens, tudo que temos é segundo a sua vontade. E ele coloca para que as nossas necessidades sejam supridas. E para que a gente possa cumprir o nosso propósito de vida aqui na terra. Ele nos deu a responsabilidade para administrarmos fielmente tudo que ele criou. E ele nos deixa o princípio da palavra de Deus para que a gente possa cumprir integralmente as nossas responsabilidades. O problema é que por causa do pecado, nós temos a tendência de trocarmos a verdade de Deus pela mentira. A nossa tendência é adorar e servir as coisas que são criadas e não o Criador, como diz Romanos capítulo 1, versículo 25. Então nós, cristãos verdadeiros e autênticos, aqueles que desejam ser reconhecidos como os discípulos verdadeiros de Cristo e que adoram somente a Deus, que são auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, você pode ser um mordomo fiel daquilo que Deus lhe dá. Lucas 16, na parte A do versículo 11, diz: digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio. E eu quero colocar aqui as principais responsabilidades de um mordomo fiel. Primeiro, reconhece que tudo pertence a Deus. Então veja isso agora. Você reconhece que tudo que você tem não é seu, é de Deus. Tudo. Marido, esposa, filhos, TV, carro, casa, salário, dinheiro em banco, roupas. Tudo pertence a Deus, não é seu. O mordomo fiel, segundo ponto, ele se submete à autoridade de Deus. Ele se submete completamente a Deus. Terceiro ponto, o mordomo fiel, ele busca os conselhos de Deus para a sua vida. Então ele vai buscar na palavra de Deus como deve proceder, ele vai buscar a liderança da sua igreja como deve proceder quando tem dúvidas. Quarto, ele age com absoluta honestidade, ele é honesto, ele não vai se corromper, ele não vai fazer aquilo que não condiz com o cristão. Quinto, ele trabalha diligentemente, nós vamos falar sobre isso. Irmãos, não existe esse negócio da pessoa ficar rica da noite para o dia. Não existe aí os investimentos, que estão sendo feitos aí, compra de ações. Irmãos, sinceramente, isso não é um padrão para um fiel mordomo. Não estou dizendo que você está pecando, não. Mas isso às vezes é quase uma loteria. Você vai investir arriscando perder. É um investimento de risco. Aí não, mas tudo na vida é investimento de risco. Mas a palavra de Deus diz que o trabalho aqui é para ser feito. É do suor do rosto que nós vamos comer o pão. Esse foi o padrão. Então você pegar o seu dinheiro, aquilo que Deus lhe dá não é seu. Vamos começar a tirar isso. Pegar aquilo que Deus lhe dá e arriscar em ações na bolsa de valores, não está enquadrado naquele que trabalha diligentemente. A outra característica é ele gasta com sabedoria. Então, será que isso é sábio? A outra característica de um mordomo fiel, ele evita dívidas. A outra característica de um mordomo fiel, ele economiza com prudência. A outra característica, ele contribui generosamente.
Outra característica de um mordomo fiel, ele não cobiça nem é ganancioso. A outra característica de um mordomo fiel, ele ensina os seus filhos a lidar com o dinheiro. Outra característica de um mordomo fiel, ele experimenta uma vida de contentamento. Ele está contente com aquilo que Deus está dando. A outra característica de um mordomo fiel é que ele estabelece um estilo de vida coerente com os propósitos de Deus para a sua vida. E a última característica de um mordomo fiel é que ele vive na perspectiva da eternidade. Ele não vive para este mundo. Então você analise, faça aí um check-up, um raio-x, veja se você se enquadra dentro desses padrões de um mordomo fiel. Quando chegarmos na glória, Mateus 25, 21 diz o seguinte: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ok? Então vamos começar a pensar na nossa vida agora como mordomos fiéis. E aí vamos analisar. Se você não anotou aqui as características de um mordomo fiel, você pega depois lá no Instagram, ouve, anota e faz uma análise na sua vida e comece a pensar na perspectiva da eternidade e não deste mundo. Então amanhã nós vamos ver as principais responsabilidades de um mordomo fiel, tá certo? Então amanhã nós estaremos entrando realmente no estudo de finanças e começar a entender quais são as nossas responsabilidades, que são esses pontos aqui que eu falei, né, do mordomo fiel. Tem essas características, nós vamos trabalhar cada uma delas a partir de amanhã, ok? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos preparar os nossos corações para essa noite, descansarmos nos braços do Pai. Ore a Deus, peça sabedoria, quebrante seu coração, comece a ver aquilo que precisa ser transformado na sua vida e peça a Deus sabedoria, que o Espírito Santo lhe conduza a ser verdadeiramente um mordomo fiel. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, te rendemos graças, Deus querido, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos ajuda nesse momento, Senhor Deus, em que estamos passando por uma grande crise na saúde, com certeza uma grande crise na economia. Que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, um coração fiel a Ti. Que possamos ser fiéis mordomos com aquilo que o Senhor nos dá. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos contentamento, a administrarmos todas as coisas para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão nesse momento, por aqueles que ainda vão ouvir, Senhor Deus, o que foi transmitido. Nos anima, nos ajuda a ouvir, Senhor Deus, nos dá perseverança, nos dá um coração disposto a cumprir a Tua palavra, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nos dá também, Senhor Deus, uma noite de paz e descanso. Nos abençoa, Senhor Deus, te suplicamos a Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia e amém. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Um forte abraço no coração de todos vocês e até amanhã às 9 horas, se Deus assim permitir. Forte abraço, meus amados.